Hare Krishna
para boa tarde. A gente estava cantando bem suave, chegou o Coraci, não sei o que aconteceu. Você lembrou tudo. A presença dele. Obrigado. Obrigado também, agradeço, e também a presença de todos vocês que vieram. Conforme foi anunciado, a gente vai falar sobre esse livro, né? A Bhagavad Gita. Alguém aqui conhece? Já viu o Bhagavad Gita? Tem uma ideia? Mais ou menos, né? Não é tão comum, embora seja um livro já bem conhecido, né? Dentre toda a literatura dos Vedas, que é muito volumosa, 4 Vedas, Puranas, Upanishads, Vedanta Sutra, tem uma quantidade imensa de livros que, se a gente juntasse toda a literatura védica, certamente não caberia numa sala como essa, muita coisa. Mas dentre toda essa literatura, a Bhagavad Gita se tornou a mais popular mesmo, a mais lida, a mais estudada, porque justamente a proposta da Bhagavad Gita é essa, é trazer todo o resumo dessa literatura tão complexa. Isso, inclusive, bem explicado nos Puranas, tem tudo a ver, inclusive, com a vinda de Krishna nesse mundo, né? Acho que vocês sabem, Krishna, além de ser um avatar, uma divindade, ele foi também uma personalidade histórica que viveu na Terra há cerca de 5.000 anos, né? Assim como Jesus é muito mais do que uma personalidade histórica, mas também viveu na Terra como uma pessoa, né? Krishna também. E uma das atividades mais importantes, todas foram muito sobre-humanas, foi exatamente esse diálogo que ele travou com um grande guerreiro chamado Arjuna. Talvez alguns aqui já tenham alguma ideia. A Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata, que é um épico enorme, é uma história fantástica, que é muito grande mesmo, que inclusive assim, ela é tão atrativa, ela é tão impressionante, que chama realmente, prende a atenção de todo mundo. Na Índia, especialmente, eu me lembro de estar lá num belo dia, e todo mundo sabe que a Índia, a presença humana é muito forte, tem gente para tudo quanto é lugar, e um belo dia não tinha ninguém na Índia, estava vazia. Parecia a final da Copa do Mundo, né? Aí o que está acontecendo? Aí estava passando um filme novo do Mahabharata, o indiano não aguenta, né? Ele é enlouquecido por essa história do Mahabharata, né? Que é uma história de muitos detalhes para chegar ao ponto dessa grande trama, que também, segundo o próprio autor dos Vedas, que é Vyasa, ele diz que ele narrou toda essa história porque a gente está numa era que é a era de Kali, e nessa era a gente não é tão filosófico assim, nós não temos um poder de concentração muito grande, porque isso seria o resultado de nós nos situarmos, conforme os Vedas dizem, no modo da bondade, né? Que é muito difícil nessa era. A influência é o modo inferior e o modo intermediário, que é tamas, que é a obscuridade e a paixão, né? E nessa condição a gente não tem muita essa facilidade de mergulhar num texto filosófico. Para isso, para estudar tipo Vedanta, Sutra, Upanishads, nós teríamos que estar no estágio de bondade mesmo, Sattva Guna, né? Então, Vyasadeva, o compilador, ele fez como uma estratégia, ele contou uma história que é tão impressionante. Se fosse uma novela assim, passando na televisão, a gente não ia conseguir nem sair para beber água, assim, ia ficar ali. E aí, no momento mais assim, crucial da história, Krishna entra em cena. E aí derrama essas instruções espirituais, né? E resume, como eu disse, todo o conhecimento védico, através de um único diálogo, né? Inclusive os Puranas falam sobre isso, que a era de Kali tem um verso muito interessante que define a influência dessa era e a preocupação que todos os sábios tiveram no final da era anterior, isso há pouco mais de 5.000 anos, eles estavam muito preocupados, o que vai acontecer com a era de Kali, as pessoas perderão muitas virtudes, né? Especialmente porque a gente sente isso, nossos sentidos de percepção, eles são estimulados de uma maneira que é impossível você segurar, controlar os sentidos, né? É muito bombardeio, e cada vez mais, e acho que não vai parar,
né? Com o advento da internet, toda essa mídia maluca, a gente recebe essa pressão e ninguém se preparou para filtrar, para, sabe, selecionar. E às vezes nem são coisas muito, assim diríamos, sei lá, impuras, mas muita informação. A nossa mente fica distraída, cheia de influências, né? E fica difícil mergulhar mesmo num conhecimento profundo, na prática do yoga, mas temos que tentar. Então, como eu dizia, nos Puranas existiu um encontro muito famoso numa floresta chamada Naimisharanya, local especial na Índia, assim, um ambiente muito favorável, e eles se reuniram e fizeram uma pergunta para um grande mestre da época, Sutta Goswami. Fizeram várias perguntas. E uma delas foi exatamente o que vai acontecer com a Era de Kali, né? Porque as pessoas terão, como eu disse, estarão em desvantagens. Eles disseram, Prayana Parishashabhya Kalo Asvin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hi Upadrutaha. Eu sei que vocês já entenderam o que eu disse. Apesar de vocês terem entendido, eu vou traduzir o verso, que é interessante, né? Eles disseram a primeira coisa, Prayana Parishashabhya Kalo, Kali, também o Kala, né? É o tempo. Então eles disseram, vai haver uma mudança no fator tempo. Pelo menos na sensação que a gente tem com o tempo, né? O tempo é o mesmo, o relógio funciona igual, mas a cada dia que passa parece que tudo se acelera de tal maneira que ninguém tem mais tempo para nada, né? É um artigo de luxo, é muito difícil, né? O tempo escorre pelos dedos. Isso é a influência dessa paixão, dessa tamas que o mundo exerce sobre nós. No modo da bondade, aí você consegue lidar bem com o tempo, porque você tem disciplina, né? No modo da bondade, o ideal é dormir cedo, acordar cedo, e de manhãzinha, o que é chamado Brahma Muhurta, que é o período espiritual antes do sol nascer, aí sim você sente que o tempo passa tranquilo, você consegue, né? Não tem tanta influência das atividades externas, então fica muito mais fácil quando a gente quer estudar, sei lá, para uma prova ou escrever, é o melhor horário, né? Então o ideal, evidentemente, é acordar cedo, mas o problema não é acordar cedo, o problema é dormir cedo, né? O difícil é isso, né? Porque se a gente dorme cedo, a gente pode acordar cedo. Mas como eu dizia, a primeira coisa que eles mencionaram foi a questão do tempo. E também, num sentido, se nós lemos os Puranas, ou mesmo na Bíblia, se diz que as pessoas viviam muito mais tempo hoje, né? Uma duração de vida muito maior. E na medicina ayurvédica se diz que todos nós já nascemos com um número prescrito de batidas cardíacas, até de respiração. Então, dependendo do nosso estilo de vida, a gente só está acelerando isso, né? E está tirando, está diminuindo a nossa própria longevidade. Então, isso foi não apenas previsto, mas é uma indicação, porque, poxa, como a gente vai estudar os 4 Vedas, os 108 Puranas, 108, ninguém tem tempo. Ninguém vai conseguir fazer isso, né? Então, uma das características. Prayana Parishashabhya Kalo Amin Janaha e Manda. A palavra manda significa, em sânscrito, preguiça. Falaram isso da gente há 5 mil anos, que esse pessoal vai ser preguiçoso, né? Mas não preguiçoso como a gente imagina. A ideia é que, como eu disse, a pressão é tanta que a gente está esgotado, né? É comum hoje em dia falar, as pessoas dizem, poxa, eu dormi 8 horas, acordei esgotado, né? Porque não é um esgotamento físico, é emocional, né? Você passa o dia inteiro segurando tanta coisa, e por mais que o corpo descanse, a mente, né? Inclusive, em relação a isso, tem aquela analogia das Upanishads que é muito boa, que para mim tem tudo a ver com esse tema, que acho que vocês já devem ter ouvido, que é muito interessante, que o corpo nosso, o corpo material é comparado a uma carruagem, que é arrastada pelos 5 cavalos, que são os 5 sentidos. Já viram esse exemplo? Que é muito bom, né? Então, eu vou repetir. É bom até anotar que vai cair na prova. O corpo é uma carruagem, né? Os 5 sentidos são os cavalos. E é interessante, porque os sentidos são como cavalos. Você não pode deixar o cavalo quietinho, né? Os sentidos exigem uma ocupação prática. É inerente
para os sentidos buscarem objetos. Você não consegue evitar isso. Seria artificial tentar simplesmente parar de nos relacionarmos com esse mundo através dos sentidos, né? Então, os sentidos são muito fortes, são impetuosos, são como cavalos. Nesse exemplo, as rédeas comparada à mente, porque a mente está em contato com os sentidos, né? A mente não entra em contato com esse mundo diretamente. Ela depende dos sentidos, né? Porque a mente é tão mística, é tão complexa que não dá nem para entender direito, para definir-la mais. Ela existe, está aqui, funcionando. Só que são sentidos que trazem as informações para a mente, para ela poder processar as suas 3 funções, que é sentir, pensar e desejar. Então, todos os sentimentos, pensamentos e desejos que a mente processa depende dos sentidos, né? Das informações que nós recebemos. Então, a mente está muito ligada, interligada aos sentidos, por isso, nesse exemplo, é comparado às rédeas. Depois tem uma outra ferramenta, que especialmente quando se fala de espiritualidade, ela é muitíssimo importante, que é a inteligência. A inteligência é o poder de discernimento. Depois da mente sentir, pensar e desejar, cabe à inteligência analisar e aceitar ou rejeitar, porque a mente mente, né? Então não dá para aceitar tudo que ela propõe. Então, nesse exemplo, a inteligência é comparada ao cocheiro da carruagem, condutor. E o Atman, que é o eu verdadeiro, não é nada disso. O Atman não é o corpo, que seria, um exemplo, a carruagem, né? O Atman não é os sentidos, que seriam os cavalos. O Atman não é a mente, que seria as rédeas. O Atman não é o cocheiro, que seria a inteligência. Nesse exemplo, o Atman é simplesmente o passageiro. Somos o passageiro. Né? Muito claro isso, né? E esse exemplo, para mim, me soa muito assim, interessante, porque às vezes, quando a gente quer falar de yoga, de meditação, de vida espiritual, fica uma coisa muito subjetiva, né? Então, quando você entende, poxa, se cada cavalo está indo para o lado, se as rédeas estão soltas, se o cocheiro da inteligência está com uma venda nos olhos, ou está dormindo, ou está bêbado, pode ser também, né? Então, o passageiro nessa carruagem está frito, né? Não é? Então, yoga significa o quê? Vamos tirar a venda, eu não falo da bebida porque não dá para dar um resultado imediato, tem que esperar o processo, né? Mas o exemplo dele está com uma venda nos olhos, o cocheiro, então a primeira coisa é tirar a venda dos olhos do cocheiro, para ele poder então assumir as rédeas, né? E alinhar os cavalos e fazer com que essa vida seja uma jornada auspiciosa. Então, esse exemplo tem tudo a ver com essa palavrinha que eu traduzi, manda, como preguiça, porque não é só preguiça, é que a gente gasta tanta energia, com tanta influência, com os sentidos tão agitados, que a gente fica esgotado, não sente, não tenho tempo para, sabe, fazer as minhas coisas, né? Então é um desgaste muito grande, que é chamado manda, essa dificuldade que as pessoas da era de Kali têm de buscarem mesmo o autoconhecimento espiritual, o autoconhecimento, a autorrealização. Eu quis dizer então a realização de Deus, que é a meta última do conhecimento espiritual. Então manda, primeira coisa, a duração de vida diminuída, depois esse esgotamento, essa preguiça, e depois isso manda a Mataiô. Eles disseram que as pessoas da era de Kali serão facilmente desencaminhadas, né? Ou seja, a gente vê, todo mundo inventa processos, né? Cria até religião, né? A gente vê, uma loucura isso, né? Porque nós não temos capacidade de inventar nada que seja tão perfeito assim, né? E sempre quando eu dou esse exemplo, eu me lembro do professor Hermógenes, que ele nos visitava muito. Eu morava na época em Teresópolis, num ashram chamado Vradyabhumi, que algumas pessoas aqui devem ter visitado, né? E eu me lembro de ter dado um curso, dava Yoga Gita com ele, eu e ele, né? E ele contou uma coisa muito interessante, que ele é muito espirituoso, né? E ele disse que ele estava dando uma sequência de palestras no Recife,
E uma pessoa perguntou para ele de um tipo de yoga que ele não conhecia, né? Perguntaram para ele sobre yoga eugenética. E ele, pô, yoga eugenética, eu sou um pesquisador, nunca ouvi falar. Tem aqui no Recife? Eu tenho. Eu passo lá em frente a uma casa lá, está lá uma faixa, inscrições abertas de yoga eugenética. Eu falei, então passa lá e pega lá um folder, um material, quero saber o que é isso, né? Vai deixar a professora amanhã, tá? A gente feito, ele foi lá, passou por lá, parou lá na frente da porta, tinha uma velhinha varrendo, né? Ele falou, por favor, você tem algum material sobre o yoga eugenético? Eu quero entender o que é yoga eugenética. Aí a velhinha falou, dona Eugênia deu uma saidinha. Dona Eugênia acabou de sair. Bom, deu para entender, né? O que seria yoga eugenética, né? Então, Sumanda Matayuga significa isso, que a gente precisa da tradição, né? A gente precisa de um processo que tenha demonstrado eficiência de uma forma muito profunda. É como, por exemplo, se alguém quer ser um médico, ele provavelmente, se ele for sério nessa ideia, vai procurar uma universidade que formou vários médicos bons, né? Que ele tenha certeza que a universidade é autorizada e que o diploma vai valer e que formou médicos tão bons, assim como ele quer ser, né? Então, da mesma forma, existem processos e escolas filosóficas milenares que demonstraram uma eficiência enorme em fazer com que pessoas se tornassem autorrealizadas, tranquilas, com controle da mente, pessoas bondosas, compassivas, né? Generosas, virtudes, processo que realmente demonstrou a eficiência. Então, como eu dizia, como terceira característica, né, dessa era é que Sumanda Matayuga, as pessoas são um pouco superficiais na sua busca. Mandabhagya significa que o karma das pessoas da era de Kali não é dos melhores, né? Karma, quando a gente fala em karma, segundo as escrituras, são 4 coisas que devemos considerar, que é a família, Jama, Ashwarya, facilidade ou dificuldade com riqueza, Shruta, inteligência, e Shribi, saúde ou beleza física, tudo isso é karma, né? Não no sentido negativo da palavra karma. Você nascer numa boa família, família honesta, veraz, ética, piedosa, é muito bom, né? Uma família estruturada, com karma excelente, por aí vai. Mas nessa era, tudo isso está cada vez mais comprometido, a influência tem criado uma desestruturação social muito grande. Isso, segundo os sábios, há 5 anos, seria um problema. Sumanda Matayuga, Mandabhagya e Ri Upadrutaha. Ri, acima de tudo isso, Upadrutaha. Os problemas emocionais vão ser muito fortes. Serão, né? E agora a gente diz que são, né? Eles previram isso. Que as pessoas terão muita dificuldade, vai ser... E a gente vê, né? Porque todo mundo tem muita expectativa e essa paixão cria essa gangorra de altos e baixos, né? Essa montanha russa de emoções. É difícil uma equanimidade, uma condição pacífica nessa era, né? Devido a essa influência, a atmosfera produz uma influência muito negativa. Então eles fizeram todo esse panorama e perguntaram como vai ser na era de Kali para as pessoas se autorrealizarem. E a pergunta é muito longa, para a gente ter uma ideia, no Bhagavad Purana são 18.000 versos, mais ou menos uns 15.000 respondem essa pergunta, né? A gente tem uma ideia, mas basicamente o ponto que eu queria falar relacionado com a Bhagavad Gita é que esse grande sábio Suta Goswami disse que Krishna viria como um avatar, e de fato veio, e que ele resumiria todo o conhecimento védico num único livro, né? E o faria de forma muito didática, simples, acessível. Qualquer um que lê Bhagavad Gita pode entender, porque é um diálogo, né? E não só isso, o interlocutor com Krishna, que foi Arjuna, um guerreiro, ele representa o nosso papel, né? As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos apegos, a nossa ignorância de um modo geral. Porque também existe essa ideia de que é uma batalha. Não sei se vocês sentem isso,
Mas eu costumo dizer isso, que quem não sente que está praticando uma batalha interna, provavelmente não está avançando, porque é uma guerra. A gente tem maus hábitos, impurezas e questões internas a serem resolvidas. Não sei se vocês concordam. A descrição dessa guerra fratricida é um caminho, é o que nós estamos vivendo agora. Exatamente. E é interessante porque essa guerra, que é chamada Kurukshetra, né? A palavra Kshetra significa campo, então significa o corpo. Porque, embora historicamente essa batalha aconteceu num local que eu já estive lá, chamado Kurukshetra, na Índia, perto de Rishikesh, no norte ali, né? Essa mesma batalha que aconteceu historicamente, assim, fisicamente, ela continua existindo, só que agora ela existe dentro da gente mesmo. É dito que na primeira era, a batalha era, assim, intergaláctica, né? Ou seja, o piedoso e o impiedoso viviam em planetas diferentes. Na segunda era, passaram a viver no mesmo planeta. Na terceira era, que foi exatamente quando aconteceu a batalha, na mesma família, que eram primos, Pandavas e Kurus, né? Mesma família. E na atual era, dentro de cada um de nós, a batalha continua acontecendo. O piedoso e o impiedoso, pelo menos as duas propensões estão dentro da gente. A gente sente isso. Não que a gente se renda às propensões impiedosas, mas até certo ponto a gente se rende. É difícil você ser apenas divino, estar completamente situado. A meta é essa, mas é muito difícil. Então, como eu disse, é uma batalha, é uma guerra. Quando a gente fala em batalha, né, ou em guerreiro, a gente tem que falar em armas, né? Um guerreiro sem armas não dá, né? Então nós precisamos nos armar. E essa é a linguagem da Bhagavad Gita. Todo esse diálogo, todos esses versos, todo Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, tudo que é explicado aqui são armas para a gente poder superar essas questões internas, né? Então, como eu disse, Arjuna, esse guerreiro, representa o nosso papel, e ele fez perguntas muitíssimo interessantes, que poucos de nós teriam a capacidade de fazer. Então, ele demonstrou a ideia de um aspirante à espiritualidade perfeita, porque mesmo que logo no início ele tenha aceitado Krishna como seu guru, isso acontece logo no início do capítulo 2, no verso 7, que ele diz: Kapanya do Shopahata Swabhava, é um verso muito belo, que ele diz: Krishna, eu sei que eu sou Swabhava, a minha natureza espiritual é plena de qualidades, né? A ideia é que a alma ela é plenamente consciente, ela é Ananda, plenamente bem-aventurada, ela é eterna. Dentro de nós existe um oceano de virtudes. Ele diz: eu sei disso, porém, Doshalpahata, agora estou afetado e influenciado pela fraqueza, que é Maya, essa energia material definitivamente nos influencia o tempo todo, né? E a gente não pode assim, projetar a nossa consciência original. A consciência nossa fica sob a influência de vários fatores, o karma, os desejos, assim, a influência dos modos da natureza, é como exemplo de uma luz. Você pode ter várias luzes brancas, mas se você coloca um papel celofane azul, o brilho vai ser azul, vermelho, o brilho vai ser vermelho, e por aí vai. Então o ego, né, a nossa personagem, é uma cobertura, e a gente manifesta uma consciência que não é eterna, que está sob a influência da ilusão. Então a Arjuna reconheceu isso. E por conta disso ele disse: Krishna, eu não sei se eu devo lutar, eu não sei o que eu devo fazer, não sei qual é o meu dharma. Prityami tva dharma samuda chetaha. Estou confuso. Então agora assiste nesse terreno. Eu me coloco como um discípulo, por favor, me instrua, né? E desde o início, Krishna então diz para Arjuna que ele tem que lutar. Ele diz: Sukhaduki samekritvala bhala bojaya jaya, ou seja, lute por lutar sem considerar a vitória, derrota, perdas, ganho, felicidade ou sofrimento, ou seja, cumpra com o seu dever e ofereça o fruto, né? Fique tranquilo. Mas Arjuna não é que, eu me tornei discípulo,
Krishna está mandando eu lutar, então eu vou lutar? Não. Aí ele, mas como assim, Krishna? Eu luto mesmo, mas como eu posso lutar com pessoas que ali no exército oponente tem amigos, tem pai? Então a ideia aqui não é simplesmente seguir cegamente, né? A gente tem que entender, né? Provavelmente se a Juna não tivesse feito as perguntas e não tivesse eliminado suas dúvidas e lutasse, ele seria derrotado, porque a primeira coisa é vencer-se a si mesmo, né? Você resolver suas dúvidas, seus inimigos internos, para você estar forte o suficiente para poder então cumprir com todo o seu Dharma, né? Então, como eu disse, a Juna representa esse discípulo perfeito que aceitou com muita humildade, mas fez perguntas impressionantes desde o início, perguntas maravilhosas e muito profundas, e Krishna foi respondendo, foi dirimindo uma por uma das dúvidas de Arjuna, e Arjuna então foi se transformando, porque não sei se vocês já leram, algumas pessoas aqui, mas logo no início, quando Arjuna fala: Krishna, por favor, conduza a minha quadriga, que é uma carruagem, né, até o meio dos exércitos, que eu quero ver com quem eu tenho que lutar. Então, quando Krishna fez isso, ele viu aquele exército na frente dele, imediatamente ele caiu numa profunda lamentação, e ele só previa o mal, só previa problemas, só coisas negativas, né? E aí Krishna, quando se tornou o mestre, falou: eu vou fazer você olhar para esse exército com outro olhar, porque é isso que a gente tem que fazer quando estamos buscando a espiritualidade. A gente não pode olhar para as coisas com olhos materiais e achar que tudo tem que funcionar materialmente falando de forma perfeita, porque não vai ser isso. Então, mesmo as imperfeições materiais, quando vistas com olhos mais profundos, elas são um bom motivo para a gente praticar a espiritualidade, para a gente exercitar a nossa espiritualidade e crescer espiritualmente, né? Então, Krishna ensinou ele a ter um novo olhar sobre aquela condição toda. E é curioso, porque do capítulo 2, uma série de versos que ele se lamenta até o final, esse diálogo é tão profundo, e no final Arjuna só ficou em êxtase, entrou em samadhi e falou: que maravilha a minha vida. E não mudou nada, não teve nenhuma mudança externa, ele continuou no mesmo lugar, tendo a mesma função, tendo que cumprir o mesmo papel, mas como a consciência dele mudou, os problemas foram resolvidos, né? Então a gente quer resolver o problema do ponto de vista externo, mas na verdade a melhor forma é mudar a nossa consciência, né? É realmente ter uma visão profunda, porque, como eu disse, os modos da natureza, tamas, que é o mais denso, e depois rajas, que é o intermediário, faz você ter uma visão muito curta das coisas, muito imediata. E mais do que isso, sob a influência de tamas e de rajas, nós somos egoístas, né? Somos vaidosos. É inércia, mas essa letargia, mas também uma tendência a atividades bem pecaminosas, uma série de fatores, né? Sujeira, e uma pessoa no modo da ignorância não tem nenhum planejamento de vida, ela é inativa, né? Ela não é confiável, né? Ela é invejosa, ela está vivendo numa condição de frustração. A frustração, a ira, a inveja são características do modo da ignorância, né? Que é tamas. Agora, rajas, a paixão, já é uma pessoa muito acelerada, com muita atividade, com muito desejo, e por conta disso, muita ansiedade, e também por conta disso, vive muita dualidade. Amigos, inimigos, amo e odeio, e muita expectativa, porque, né, na paixão, você fica muito eufórico quando as coisas acontecem na forma que sua mente atribui ser ideal, e quando você perde essa situação, porque tudo é temporário, tudo é efêmero, não tem jeito, aí o pêndulo vai para o outro lado, né? Então quem fica muito eufórico com as coisas boas, pode observar, fica deprimido quando perde a situação ideal. Então, e a bondade, que é sattva, é equilíbrio, é essa equanimidade. Se as coisas estão bem, legal,
vou segurar minha onda, essas coisas são ruins, é legal também, né? Porque na verdade nada é ruim, nada é bom. A gente que, como eu disse, a mente é que atribui valores, né? Já tem uma historinha bem pequenininha e meio chatinha, mas eu lembrei dela agora, de um velho que morava com um filho numa fazenda, né? E era um sábio e não interagia muito com as pessoas da cidade. Todo mundo achava esse velho meio louco, né? Deixava ele lá quietinho na dele, até que um belo dia alguns cavalos de raça se alojaram, se refugiaram lá no sítio dele, e ele começou a cuidar com o filho dele desses cavalos, né? E o pessoal da cidade falou, bom motivo para a gente ir lá falar com o velho, né? E foi lá puxar conversa, falou, poxa, que legal, que coisa boa, né? Você recebeu um monte de cavalo, de raça, assim, valiosos, que coisa boa, né? Aí o velho falou, os cavalos vieram aqui, vou cuidar dele, eu, meu filho, mas se isso é bom, ou se isso é ruim, vocês que estão falando. Para mim, eles vieram, eu aceito. Aí o pessoal, esse velho é maluco, né? Não acha bom que um monte de cavalo, assim, com valor incrível, se refugiou, deixa esse velho para lá, né? Foi embora e tal. Aí o filho começou a cuidar, domar os cavalos, até que o filho caiu do cavalo, quebrou as pernas e ficou aleijado, né? Aí o pessoal voltou a fazer uma visita para o velho e falou, realmente, né? Foi horrível ter vindo esses cavalos, foi muito ruim, né? Porque seu filho ficou aleijado, que coisa horrível, que coisa ruim. Aí o velho falou, não, isso não é nem ruim nem bom. Simplesmente meu filho ficou aleijado, fazer o quê? Eu aceito, né? Esse velho é maluco, vamos embora daqui. Deixa esse velho para lá, né? Aí teve uma guerra. Todos os jovens foram para a guerra e morreram na guerra, menos o filho do velho, porque ele estava aleijado, ele não pôde ir para a guerra, né? Aí o pessoal foi atrás dele e falou, poxa, você tinha razão, né? Foi muito bom que seu filho ficou aleijado, né? Porque assim, ele não foi para a guerra. Ou seja, essa história não tem fim. A gente vai estar sempre, né? O que é bom, o que é ruim, mas na verdade a gente tem que aceitar as coisas como elas são e fazer um bom uso. Nosso mestre dizia isso, que vida espiritual simplesmente significa fazer um bom uso de um bom negócio. A gente sempre está lidando com situações ruins, a gente tem que ser esse alquimista, né? Transformar tudo em algo positivo. E, de fato, o conhecimento espiritual é para isso, né? É para nos tornar o que a Escritura chama de dhira, uma pessoa sóbria, uma pessoa equânime, uma pessoa que não se abala, né? Que, por isso, e para isso ela tem que estar santocha, internamente feliz, autossatisfeita, né? Mas a ideia é essa, atingir esse grau de um estado de consciência que nada vale. O mundo externo está fora do nosso controle. Os problemas irão acontecer o tempo todo, mas não importa, se o mundo interno estiver tranquilo, onde você estiver, você vai sentir que está tudo bem, né? Então a gente pode trabalhar com o mundo interno. Com o mundo externo a gente tem que tentar fazer a nossa parte, mas já sabendo de que esse lugar tem um defeito de fábrica, que aqui não vai ser perfeito nunca, né? Obviamente temos que tentar contribuir, mas só isso é pouco. Primeiro tem que resolver o nosso mundo interno. Isso é esse dhira, essa pessoa autocontrolada. Essa palavra é usada muitas vezes, inclusive é usada quando Krishna diz Dehinisvinjata dehekamana yovaran jaratata dehantara prati dhira. Ele diz o seguinte, assim como a alma passa da infância, Kaumara, para Jovana, para a juventude, e de Jovana para Jara, para a velhice, a alma uma hora vai sair do corpo, né? Obviamente, que é o que chama de morte, nada mais é do que a alma abandonar o corpo. E aí ele diz, Dhira statana morrente. E nós temos que ser sóbrios, temos que ser ponderados e autocontrolados nesse momento. Tolerar, porque é um momento difícil. Agora, se durante a vida inteira a gente não tolera nada, não exercita a tolerância, não aproveita as dificuldades para aprender a tolerar as coisas, na velhice provavelmente a gente vai ficar se lamentando, vai ser uma pessoa intolerante, e o que dizer no momento derradeiro, né? Então tudo é bem-vindo, tudo é treinamento. Inclusive tem aquele ditado que diz, como é que mar calmo nunca fez bons marinheiros, né?
Imagina um marinheiro que nunca pegou uma tempestade, você não sabe se ele é bom ou ruim, né? É sempre na boa, né? Marinheiro de água doce. Chamado marinheiro de água doce. Mas é isso, então, os problemas desse mundo, na verdade, são uma bênção, falando francamente, né? Lógico, a gente queria não tê-los, mas não é aqui nesse mundo que a gente não vai tê-los. Aqui é assim mesmo, aqui a gente está para se purificar, e não para ser feliz com toda a nossa vaidade, com todo o nosso ego, com toda a nossa... Não é isso. Não é possível, senão toda essa criação não faria sentido, né? Ser feliz mantendo cada vez mais vaidade, ego, luxúria, inveja, como assim? Seria uma criação completamente absurda, né? Então é para a gente realmente eliminar isso tudo, e os problemas são vistos, ou devem ser vistos, como assim um pisca-alerta. Olha, você está tendo um problema? Analisa, alguma coisa por trás disso. Algo pode ser aprendido com isso, né? Então, eu não vou me estender muito, porque de repente, se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários, se tiver algum assunto mais específico, a gente pode desenvolver, né? Mas a ideia da Bhagavad Gita é essa. Desde o início, como eu disse, a Juna fez perguntas impressionantes e ao mesmo tempo, Krishna deu respostas perfeitas, tanto é que é um livro que está sendo estudado e praticado por várias linhas, né? Nós praticamos essencialmente Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, mas qualquer linha estuda Bhagavad Gita, porque está tudo aqui mesmo, né? E a gente entende que faz parte também de Bhakti, da devoção, o conhecimento, também o karma, né? A ação correta, o dharma, tudo isso é um pacote só. Tem pessoas que são mais inclinadas à devoção, outras mais ao estudo, outras mais às práticas físicas, não importa. Krishna, em toda a Bhagavad Gita, ele oferece assim, uma quantidade enorme de opções, de armas para a gente, né? E a ideia é que é um livro que a gente sente que, poxa, agora fica mais fácil encarar a vida, né? Fica mais fácil lidar com os problemas, porque, como eu disse, Krishna foi o cocheiro do guerreiro Arjuna, e na verdade quem se absorve nesse conhecimento, quem satura a sua inteligência com esse texto, coloca Krishna como seu cocheiro, né? Porque aí a inteligência tem um poder de discernimento muito maior, porque são informações preciosas que nos faz lembrar, não, eu não posso agir dessa maneira, eu não posso manifestar isso, mesmo que a tendência esteja lá e você refreia, né? Tapas, né? Um pouco de austeridade, né? Um pouco de retidão, de disciplina. Para isso precisamos ter uma força, né? E essa força é a mudança do paradigma mesmo. A gente tem que colocar que a meta não é simplesmente, como eu já falei, mais uma vez, satisfazer nossos desejos egoístas, nossa vaidade. A meta é a purificação, e quando a gente entende assim, tudo muda, a gente vira a chave. A vida é outra realidade. Tudo se torna motivo de celebração e não de lamentação, né? Então, só para terminar, esse livro na verdade é a 5ª edição já, Bhagavad Gita para iniciantes, porque tem aqui os 700 versos, os 18 capítulos, foi um estudo que eu fiz já há muito tempo. Eu estava fazendo estudo e eu fui dividindo os 700 versos em módulos, sequencialmente, né? Tipo assim, do verso 1 ao verso 10 é um assunto, do 11 ao tal é outro. Aí eu fui dividindo, e quando eu terminei eu contei. Aí quando eu contei deu 108, né? Que é um número super místico. Vocês sabem que a Japamala são 108, Upanishads, tem muita coisa 108. Assim, dentro da visão mística, né, indiana, 108 tem o número da perfeição. Aí eu recontei e falei, pô, 108? Legal, eu escrevi um livro, né? Aí então está dividido em 108 que eu chamo de pérolas de sabedoria, e cada uma das pérolas eu dou a explicação bem em cima do texto, tentando apresentar uma linguagem, como eu brinco e falo para minha mãe entender, né? Porque às vezes o Bhagavad Gita é muito também profundo, muito sânscrito, então eu tento trazer para a realidade nossa, para o nosso contexto, e é um livro que tem realmente ajudado as pessoas, né? Pelo menos essa é a tentativa, e não só isso, porque eu, como
estudo o Bhagavad Gita do nosso mestre Prabhupada, e Prabhupada representa toda uma sucessão discipular super antiga, então é um conhecimento com certeza autorizado, porque está completamente dentro de uma linha, né? Então, se eu tenho alguma sei lá, virtude nesse livro, é essa, que eu mantive a linha, porém numa linguagem que eu espero que vocês possam entender também, tá? Bhaktivedanta. Bhakti é devoção, Veda é conhecimento, e Anta é aquele bicho que tem aquela cara estranha. Anta significa finalidade. Então, Bhaktivedanta significa que a finalidade do conhecimento é a devoção. Conhecimento, enquanto meta, também é uma ilusão. Só conhecer não resolve. Conhecimento tem que nos transformar numa pessoa amorosa, né? Porque senão não adianta. Se nós não nos tornarmos amorosos, a gente não vai ser feliz. Podemos botar isso na nossa cabeça. Não adianta. Você sofreu não é conhecimento. Hã? Mas a gente sofreu não é conhecimento. Ignorância. Ou é a ignorância ou é o pseudo-conhecimento. Porque às vezes o pseudo-conhecimento é pior que a ignorância. As Upanishads dizem que pior do que a ignorância é o pseudo-conhecimento. Porque às vezes a gente também acaba caindo refém de conceitos muito absurdos, né? Quanto a isso, imagine, eu ouvi isso, né? Uma pessoa estava querendo aprender a tocar violão, por exemplo. Aí chegou no professor e falou, você me ensina a tocar violão, né? O professor falou, você sabe tocar? Não sei. Não sei tocar nada. Te ensino. Quanto vai custar? R$50 a aula. R$100 a aula, né? Tá bom, então tudo bem. Aí o outro ouviu e falou, eu também quero. E você sabe tocar? Aí eu especulei, tiro algumas notinhas, um pouquinho eu sei, né? Tá bom, eu te ensino. Quanto vai custar? Para você é 200. Como assim? O outro não sabe nada, você cobra 100, para mim que já sei um pouquinho, 200. Fala, é 100 para você desaprender o que você aprendeu errado e 100 para te ensinar direito. Que a gente pode ver, por exemplo, entre os ateístas, 99% são intelectuais. Você não vai encontrar uma pessoa simples ateísta. Não é? As pessoas simples, elas estão mais sentindo as coisas. Aí um intelectual quer compreender racionalmente, quer botar Deus numa caixinha, o absoluto numa caixinha, sem chance, né? Então o pseudo-conhecimento também é um inimigo muito, assim, às vezes mais difícil até, porque produz uma arrogância, né? Um orgulho em nós, né? Mas é isso. Então agradeço mais uma vez o Quadaci, que de vez em quando vai nos visitar lá em Teresópolis, né? Espetáculo. Hã? É muito legal. Agora eu não estou... Posso fazer uma pergunta? Pode, só falar uma coisa, eu não estou mais lá. Ah? Eu estou desenvolvendo uma ecovila Que legal. e um ashram também de Onde? Bhakti Yoga em São Paulo, Que legal. em Santa Isabel, numa 40 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, tá? Que é tranquilo de chegar. Bem legal, e é bem maior que o Granjabom, então vai fazer, já tem um super salão de yoga, um super restaurante, já tem. Vamos conversar. Vamos, é bem legal, todos estão convidados. Como é que é o nome? Ecovila Govardhan. Govardhan é aquela montanha, pode entrar no Instagram, Ecovila Govardhan. Posso fazer uma pergunta? Por favor, você manda. Não, porque obviamente que o livro é mágico, tá? A gente recomenda pegar esse livro, principalmente a tradução dele super, como o próprio falou, acessível, o livro é espetacular. A pergunta é 10% simples. de tudo. A pergunta é simples, o que é yoga? Você me fez essa pergunta, né? Da outra vez eu respondi, você falou que usa essa resposta. Eu não me lembro o que eu respondi, mas exatamente eu posso responder o que eu entendo como yoga. Por favor. Vida espiritual. Yoga é vida espiritual. Para mim, yoga significa vida espiritual, que tem vários níveis, né? Mas, mesmo que você dá um primeiro passo, você já está na direção, né? Então é você, porque olha só, a palavra é muito interessante, a palavra prapana, que é mais ou menos um sinônimo de pranidhana, né? Que é essa entrega,
essa rendição, que é uma coisa que assusta, essa coisa da rendição, da entrega, né? Mas, na verdade, isso significa o quê? Que você, na verdade, não é essa palavra que eu queria usar, prapada. Pada significa passos, e pra significa se voltar. Então, quando a pessoa, não importa onde ela esteja, quando ela se volta para a meta, ela já se entregou. Pode ser que ela esteja no começo, mas ela já está no caminho. Porque a gente pode ou estar de costas para o Dharma, para a realidade, ou pode estar posicionado, né? Então, não importa o nível que estejamos, se você realmente se vira, aí começou a sua vida espiritual e aí é só alegria, né? Era isso que eu respondi outra vez, mais ou menos? Eu acho que essa resposta foi mais interessante. É? Qual foi a outra? Posso ficar uma hora fazendo pergunta aqui. O que é Dharma? Como é que você entrou? Como é que é essa história no seu livro de Dharma? Como é que você... O que você poderia falar pra gente dessa sua... Porque eu vou falar bem com você um segundinho só, posso? Um segundo? A vida dele é uma poesia, gente. É uma, assim, sai por aí pelo mundo todo, o Espírito Santo pelo carro espalhando essa sabedoria que ele tem, tá, assim. E como é que é isso? Porque essa missão de vida dele, espalhar essa sabedoria incrível, como é que essa sua história de Dharma, entendeu? O que você pode me falar da sua experiência, o que é a pista que as pessoas podem ter aqui? Porque essa é uma das grandes contribuições, né? Pois é, né? Você me deixou tímido, eu acho. Muito obrigado. Dharma, a palavra Dharma, ela tem vários significados, dependendo do contexto, né? Uhum. Mas o Dharma significa a qualidade intrínseca e inseparável de um objeto. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem coisas que você não consegue deixar de fazer, né? Você tem uma força, você gosta daquilo, você tem essa natureza, você tem essa vocação, isso é seu Dharma. Assim como o Dharma da água é o estado líquido. Quando ela evapora, quando ela se torna sólida, já não é mais água, é outra coisa, né? Então, enquanto seres corporificados, nós temos um Dharma, uma vocação, e cada um tem que encontrar. Isso tem muito a ver também com Karma Yoga, você espiritualizar o seu Karma, né? Porque o Karma também pode ser traduzido como natureza. Por quê? Porque você está trazendo uma bagagem de outras vidas kármicas e essa bagagem faz você ser um tipo de pessoa e tem uma certa natureza, uma certa tendência, como Arjuna era um guerreiro. E ele, antes de ouvir o Bhagavad Gita, ele era um guerreiro. E depois que ele terminou de ouvir o Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro, porém um guerreiro espiritual. Então nós temos que ser o que nós somos, mas ao mesmo tempo espiritualizar a nossa natureza, né? Então o Dharma significa isso. Primeiro você encontrar a sua vocação e depois usá-la a serviço do mundo, né? Usar o seu dom. E isso enquanto ainda um ser corporificado, porque o Dharma mais profundo da alma, ou seja, a característica que você não pode tirar da alma é a propensão e o desejo de amar e ser amado. Porque isso é o significado da vida. Por isso que eu falei, se a gente não se transformar numa pessoa amorosa, a gente não vai ser feliz. Todo mundo quer ser amado e quer amar. Não tem jeito, né? E esse é o Dharma, essa é a busca, e isso é o propósito. Agora também, no Vedanta se explica as 4 metas da vida, que é muito interessante: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Que isso aí dá um livro, né? Mas só para tentar entender, dentro desse contexto, Dharma significa você se harmonizar com as leis divinas, você entrar na frequência certa, e se você fizer isso, Dharma, aí as 3 outras coisas vão acontecer: Artha, Kama e Moksha. Artha significa prosperidade, Kama significa a satisfação dos desejos, e Moksha, a liberação, que é você escapa desse samsara, nascimento, velhice, doença e morte. Mas veja só que interessante, a gente falou que depois de Dharma vem a prosperidade, né? Se a gente busca a prosperidade material sem Dharma, você não vai chegar em Moksha, você vai se envolver com a lei do Karma. Mas se você encaixa no Dharma, a prosperidade vem como Jesus fala: buscai o reino de Deus e o resto lhe virá como acréscimo, né? Ou seja, se harmonize com o Dharma, que tudo vai fluir.
realmente tudo passa a fluir, você satisfaz seus desejos, e depois que você resolveu a vida material, estou satisfeito, você vai querer vida espiritual sem interesse pessoal. Você vai ser um buscador realmente virtuoso, né? Pronto para um caso de amor com o absoluto, né? Que, como eu disse, é a meta última. Então, o Dharma é um tema muito interessante, mas basicamente é isso. E aí a pessoa pergunta, qual é o meu Dharma? Para e pensa, o que você não consegue deixar de fazer? Você, para mim, citou que eu viajo, eu não consigo deixar de fazer isso. Escrever livros, de palestrar e de tentar compartilhar isso. Se você tirar isso de mim, não sou mais eu, aí é outra pessoa, né? Então, cada um tem o seu Dharma, tem que encontrar o seu Dharma, e naturalmente, quando você encontra o seu Dharma, aí acabou, você está tranquilo. E hoje em dia, mais do que nunca, né? Isso não se vê, eu vou fazer esse curso, vou me graduar não sei em quê, porque é um mercado que dá mais dinheiro. Não, se conheça, faz o que você faz de melhor, vai ficar feliz, ter a vida simples, não precisamos entrar no mercado, né? E se o universo quiser, você vai entrar no mercado, se tiver que acontecer algo, né? O ponto é realmente o autoconhecimento. Eu entendo dessa forma, é como um videogame. Primeira fase, autoconhecimento. Segunda fase, autorrealização. E a terceira fase, realização de Deus, que é o Samadhi, né? Que é entender o absoluto e esse caso de amor que eu estou falando, né? Mais perguntas? Pergunta ou alguém tem uma pergunta? Vou eu. Você falou que você fez umas leituras com Hermógenes, relativo ao Bhagavad Gita também? Assim? Fizemos juntos. Eu tenho um áudio. Para quem não sabe, Hermógenes é o pai de todos, entendeu? Assim, Acho de yoga aqui, não. assim. Um dos grandes precursores da prática de yoga, para quem não sabe. O Hermógenes ficou muito amigo nosso. No início, há sei lá quantos anos, ele não tinha uma visão boa de Bhakti Yoga, do Hare Krishna, ele não conhecia, né? Até que ele foi num casamento de uma aluna, que aconteceu num templo nosso na Glória, e foi quando ele nos conheceu, e aí depois ele entendeu, e ele se tornou muito amigo mesmo. E ele visitava a gente lá em Virajabhumi, né? E inclusive, eu tenho duas palestras marcadas, uma no centro e outra no Instituto na Barra. Sim, lançando o livro também. Com o Tiago, a mãe dele também, amiga e tal. Então eu tenho um audiobook que eu nem trouxe aqui, que chama-se Meditando com Krishna, que eu fiz uma releitura da Gita numa linguagem bem universal, bem legal. E aí nós demos esse curso junto, a gente ouvia, parava, eu falava e ele falava, né? Isso durou mais de um dia, um final de semana. E um prazer, né? Ter tido essa associação com ele. Alguém também quer fazer uma pergunta? Você falou que a espiritualidade é a compreensão de alguma coisa acima de nós, né? Fora da humanidade, entrega algo maior. Você vai caminhar em direção a isso, não dá. Em direção a isso. E isso é a coisa mais bacana que tem no Bhagavad Gita. Para mim, isso que eles apresentaram a guerra. Você está ali. E essas pessoas, textos religiosos, todos pedem para você ter fé. Ele apresenta a realidade para você de Deus. É mesmo o Patanjali, quando o Patanjali fala sobre yamas e niyamas, né? A palavra yama, que é traduzido como autocontrole, que também yama significa morte. Significa que você tem que combater a sua propensão a ser violento, combater a sua propensão de se assenhorear das coisas indevidamente, combater a sua propensão a ser promíscuo, tudo ele fala, brahmacharya, ahimsa, asteya, tudo isso. É uma guerra. É uma guerra. Só que não é uma guerra contra ninguém, é contra o próprio ego. E nem é contra, você tem que conquistar seu ego, né? Não é que você simplesmente tem que reconhecer que nós trouxemos inimigos para dentro da gente. Como eu dei exemplo, os sentidos trouxeram um monte de bagunça para dentro da gente.
E agora a gente tem que, com a inteligência, fazer os sentidos trazerem coisas boas para dentro da gente, para a mente poder processar as informações certas e a gente realmente ter essa transformação, né? Então, o papel da inteligência dentro da vida espiritual é a coisa mais importante. E eu traduzi yoga como espiritualidade, porque também me lembro, viu, Coraci, fui dar uma palestra lá na Unicamp, lá muita gente, aquela coisa do auditório enorme, aí eu estava lá fora, veio um estudante. Mas escuta, você vai falar de yoga, porque o título era Meditação Fácil em Tempos Difíceis, era o título da palestra, que é um bom título, né? E aí, você vai falar sobre yoga ou sobre religião? Eu falei, não, vou falar sobre yoga. Porque se eu falasse que era religião, ele ó, ninguém quer religião, nem eu, né? A última coisa que eu quero é religião. Então, mas, eu pensei nisso, fiz uma pesquisa, né? Realmente, etimologicamente falando, yoga e religare é a mesma coisa. É que, religião hoje em dia não dá, né? Não, é botar Deus numa caixinha e algumas religiões demonizam até quem não está na caixinha dele. Isso é o fim da picada total, né? Então o yoga é essa ligação com Deus, esse religare realmente, só que a grande diferença, que eu acho que é o que está atraindo pessoas lindas, né? É que não é que você se rende e aí a religião, seja o que for, vai salvar, ou vai resolver o seu problema. Você aprende e recebe as ferramentas para fazer o trabalho interno. É você que vai fazer. Não é? Que é o certo, né? Você tem que fazer esse trabalho. Não, me entrega, não faço nada. Me anulo? Como assim? Então, o Bhagavad Gita é muito interessante porque te dá essas ferramentas. Você se sente poderoso assim e humilde ao mesmo tempo. Mas, poxa, eu tenho agora essas armas, então tenho como fazer esse trabalho, né? Eu compreendi do Bhagavad Gita, não sei se está errado. No fundo, os inimigos do Arjuna eram os 5 sentidos, os parentes dele, que acabam de se resumir. Krishna fala mais assim, literalmente, que são 3 inimigos: Kama, Lobha e Krodha, que é a luxúria, a ira e a cobiça. Assim, mais literalmente. E a luxúria significa desejos egoístas, não é nada sensual. Assim, essa coisa do egoísmo, né? Essa coisa que eu chamo essa doença da umbigolatria. Realmente, o egoísmo é muito careta, né? Não é não, quase? O que é de mais careta, a gente tem que se livrar disso. Esse eu e meu é um negócio insuportável, né? Dá licença. Você tocou no assunto sobre Dharma e profissão. Né? É realmente complicado que as pessoas entram no trabalho, numa profissão, seja como jovem ou seja como uma pessoa mais avançada na carreira, e quer se realizar naquele momento, quer virar presidente da empresa naquele momento, ou quer ganhar um cargo naquele momento. Você tem que falar um pouco mais sobre essa questão, porque nesse ambiente que é maravilhoso, quando a gente vai lá para fora, que muitas vezes tem que ganhar, né, o ganha-pão, principalmente para os jovens, né, essa questão de juntar o Dharma, a profissão e o agora. Né, essas 3 palavrinhas que podem ser... A gente tem que saber, uma das interpretações que eu faço da batalha de Kurukshetra também, né, é que é uma batalha, você cumprir com seus papéis materiais, sua profissão, sua função como esposo, como filho, como vizinho, como empregado, como patrão, e ao mesmo tempo conseguir tempo para você ter suas práticas espirituais. Se você só faz a vida material, não vai funcionar, né? Então, e você também só fazer a vida espiritual, quem paga as contas, né? Você tem que encontrar esse equilíbrio. E essa é a batalha nossa, de conseguir fazer as 2 coisas, né? Primeiro que, quando a gente entra no Dharma, você se torna o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor esposo, o melhor filho, a melhor esposa, porque é uma coisa que você se relaciona de uma forma pura com tudo, né? A verdade é essa. Agora, não dá para entrar numa empresa e manter a ignorância do ego, porque o que a gente vê, o ego realmente pode nos levar lá em cima. Mas quando você menos percebe, você vai lá em cima e chega lá, você está sozinho. Não tem ninguém do teu lado.
cheio de inimigos. Então não há nenhuma vantagem nisso, né? Então a ideia de ser brilhante materialmente é um absurdo completo. Agora, você fez pensar que em cima e embaixo. Se você chegou num ponto que você achou que estava elevado de alguma coisa, todo mundo aprendeu. Considerando que esse mundo é um reflexo do mundo espiritual, segundo a Bhagavad Gita, capítulo 15, né? Dá um exemplo de uma árvore na beira de um reservatório d'água. A gente pode imaginar uma mangueira cheia de mangas refletida na água, está de ponta cabeça, né? E você pode tentar colher aquelas mangas, mas não existe manga, elas são reflexo. Então esse mundo é um reflexo, isso é maia, isso aqui é uma ilusão. Na boa, isso aqui tudo vai acabar rapidinho. Vamos puxar na tomada, acabou. Mas a gente está tentando colher a manga de um reflexo que não existe. Quanto mais na copa da árvore, mais baixo você está, né? Quer dizer, quanto mais você pensa que está em cima, mais embaixo você está. Agora, você pode estar em cima, materialmente falando, mas não estar identificado com aquilo. Que esse é a grande questão. Não é que a meta é materialmente ser um Zé Ninguém, não. Você pode ser o que o seu karma reservou para você, mas você sabe que por maior que seja a sua posição nesse mundo, é uma piada, né? Já desse, minha mãe mandou uma foto que vocês devem ter visto. Não sei quem tirou, não sei qual é a situação, mas assim, a foto mais distante da Terra. Não sei qual foi a jogada que fizeram. Meu Deus, a Terra, pixelzinho, pálido, sabe? Não é nada isso aqui. Isso aqui não é nada. Não dá para a gente ficar muito orgulhoso. Isso aqui é um negócio minúsculo, perto da realidade, né? Então... Os terráqueos são crianças. Oi. Eu ia falar um pouquinho mais sobre ela, porque sempre que a gente fala do ela, a gente fala de uma forma muito pejorativa. E eu gostaria da sua opinião se também tem um ego bom. Tem. Nós entendemos assim, né, que o Atma, o eu verdadeiro, tem sua identidade pura. Porque, segundo o Bhagavad Gita, Mama Evansha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha, ou seja, todos nós somos uma centelha de Deus. Todos nós somos uma centelha divina. Enquanto centelhas divinas, nós somos eternos, plenos de consciência e de bem-aventurança, Sati Ananda, é o termo técnico, e somos pessoas amorosas, perfeitas, está tudo certo com a gente, mas bastou estar dentro de um corpo e se identificar com esse personagem, que, como eu disse, a nossa consciência original você não consegue projetá-la. Ela passa pela tela dos conceitos materiais e a gente se reflete como o falso ego. Nós não somos isso. Ninguém aqui é um homem, uma mulher, um carioca, um brasileiro. Estamos nessa condição, né? É uma posição completamente efêmera. Mas, dentro da filosofia Vedanta, tem duas interpretações. Tem a interpretação Advaita, que é a monista, que entende que esse Atma, um belo dia, vai se fundir com o Paramatma, que é a alma suprema, e vai aniquilar a sua individualidade. Que é uma visão parecida com a visão budista, que você dissolve, né, sua identidade individual e atinge o Nirvana e para de sofrer. Mas existe uma outra interpretação, que é a escola que eu sigo, que você deve eliminar o seu ego falso, mas não eliminar o seu ego verdadeiro. Aí a gente sempre dá o exemplo de você banhar o bebê. E na hora de jogar a água suja do bebê, tomar cuidado para não jogar o bebê junto, né? Não matar o bebê. Então, uma coisa é você eliminar o ego, e outra coisa é você se anular. A gente devemos nos purificar da identificação com esse personagem, mas manifestar, assim, permitir que esse despertar manifeste uma identidade. Você vê, por exemplo, Jesus, que para nós aqui no Ocidente é um exemplo bom. Jesus, ele ressuscitou e subiu ao céu e está à direita do Pai. E manteve o ego dele. Jesus existe. Jesus é uma pessoa eternamente, está lá com Deus. Não é que ele se tornou único com Deus e parou de existir, deixou de existir. A Júlia também é um exemplo. Ele se tornou um guerreiro perfeito, é o exemplo. Ele manteve a sua individualidade. Só que
como eu disse, antes de ouvir Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro. Depois de ouvir Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro, porém um guerreiro espiritual. Então, existe essa identidade espiritual, e nós entendemos isso facilmente quando a gente entende que Deus também tem uma personalidade. Além de ele ser tudo isso, essa energia cósmica, que ele também é isso, ele tem sua própria existência individual, só que é completamente absoluto e transcendental, que a gente não pode entender com a nossa mente, porque o que a gente hoje entende como pessoa, essa categoria pessoa, né, é limitado a tempo e espaço. Eu estou aqui com vocês hoje, ontem eu estava em Friburgo, amanhã não sei onde, e eu estou aqui, só estou aqui, não estou em nenhum outro lugar. Todos nós estamos limitados a tempo e espaço. Mas o absoluto está em todo lugar, o tempo todo e sempre, não tem essa limitação. Né? Então, quando nós chegamos a essa compreensão, essa realização do aspecto pessoal de Deus, a gente vai entender que nós também somos pessoais. É uma consequência natural. Por exemplo, citando mais uma vez, né, os ensinamentos cristãos, existe a Trindade. O Filho, o Espírito Santo e o Pai. Certo? Na visão da literatura védica é a mesma coisa. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Nós somos Brahman, o Filho. Somos uma energia de Deus. Agora ele é chamado Atma, ou Divatma, que é uma alma infinitesimal. Aí ele é Paramatma, o Espírito Supremo. Ele está simultaneamente em todos os corpos. A Upanishad dá essa explicação, que dentro de cada corpo existem duas almas. Nós, a alma individual, e Deus está aqui com a gente. E ele está simultaneamente em todos os corpos. Nós nunca seremos esse absoluto. Só que além disso, tem o Pai, ele tem a sua própria morada também, que é Bhagavan, que é a pessoa suprema. Então esses três aspectos dão a ideia completa. Se você acredita que Deus está lá, mas não está aqui, que ele é uma pessoa, mas não é onipresente, é uma visão material. O que ele é só essa energia, mas ele não é energético, não funciona, porque nenhuma energia existe sem uma origem, né? No energético. Inclusive na visão avançada da ciência, hoje se entende isso, se fala sobre design inteligente, falando dos seres vivos, né? Que a possibilidade de não existir uma pessoa suprema com uma inteligência infinita, organizando tudo é 0,000001. Sabe, as explicações impessoais são circulares. Tá, Deus é absoluto, é impessoal, ok, mas então por que tudo acontece? Tanta coisa pessoal, por exemplo, a energia do Sol está aqui entrando na parede e tal. Ela é quente e é iluminada. Será que o energético o Sol é escuro e frio? Não. Se a energia é quente e é iluminada, o energético, a fonte também é. Então tem essa variedade maravilhosa. Cada ser é de uma complexidade enorme, mas Deus ele é só um vazio absoluto. E por que toda essa manifestação cósmica? De onde veio? Então, essa resposta circular não traz uma... Ela é acompanhada de várias outras perguntas. Mas e aí? Assim como, por exemplo, o Big Bang explodiu, todos os elementos estavam dentro de uma bolinha minúscula, um belo dia, pum. Mas quem deu esses elementos? O caos formou o cosmos, é impossível. Não, pois aí, quem é que forneceu? E quem é que apertou o botão? Então, fica sempre com respostas circulares, que não respondem. Né? Posso fazer mais uma perguntinha? Você podia falar, o que você souber falar sobre essa figura incrível que tem agora um documentário chamado Prabhupada? Se puder falar alguma coisa dele, assim, eu acho que não é dado a ele, isso eu estou falando besteira, o devido crédito. Você já assistiu o filme? Ainda não, mas eu li muito sobre ele, conheço vários, já vi várias palestras dele no YouTube, quem Prabhupada pode ir lá no YouTube, tem várias palestras dele espetaculares. Prabhupada é o fundador do movimento Hare Krishna, mas o movimento Hare Krishna, embora tenha sido fundado enquanto instituição em 1966, nos Estados Unidos, né, Nova York,
Ele é um movimento atemporal, porque Bhagavad Gita é atemporal. Se você ler no capítulo 4 da Bhagavad Gita, Krishna diz: Arjuna, agora eu vou transmitir essa ciência do yoga para você. E essa mesma ciência eu já transmiti no início da criação para o Deus do Sol. O Deus do Sol retransmitiu para Maharaj Ikshvaku, e aí ele vai explicando que houve uma corrente de sucessão discipular que, devido ao tempo, ela se rompeu. E que, de novo, Krishna apresentaria. Ou seja, esse conhecimento, essa prática de Bhakti Yoga, ela é eterna. E Prabhupada, ele teve a missão dada pelo seu mestre de trazer esse conhecimento para o Ocidente, de criar esse movimento para se poder praticar Bhakti Yoga, né? E a história dele é muito bonita, porque nos anos 60, todo mundo sabe, tanto no Ocidente quanto na Índia. A Índia estava sob o jugo britânico, os ingleses tinham tomado a Índia. Então, era muito difícil fazer alguma coisa lá nessa direção. A direção era justamente imitar o Ocidente. Então, ele não conseguiu ter resultado na Índia e ele conseguiu uma carona num navio cargueiro, e com 70 anos ele veio para o Ocidente, veio com $7, né? Não tinha recurso nenhum, nada, uma idade super avançada, e ele começou esse movimento a traduzir, a imprimir, a atrair os jovens, e criou uma revolução mundial impressionante. Hare Krishna. Uma revolução que não acabou, porque, por exemplo, ele partiu desse mundo em 77, e o movimento no Brasil começou mais ou menos nessa época, e ele nunca veio ao Brasil, assim como ele não foi em alguns outros países, mas a sua literatura, seus ensinamentos são tão convincentes, ele é um representante de uma corrente, de uma escola muito antiga, e uma pessoa pura, né? Uma pessoa que demonstrou essa pureza o tempo todo, até o momento derradeiro, tanto é que o Quaraci disse, não é dado a ele as devidas, qual o termo, seus créditos, talvez? Eu acho não que ele é importantíssimo. Entre nós, sim, entre os devotos, sim, mas qual a ideia? Na sociedade, a ideia é que, com todo respeito, mesmo, com todo respeito, veja, eu até vou falar uma coisa que jornalistas me falaram. Uma jornalista, por exemplo, que até a irmã da Zélia Duncan, quando voltou da Índia e conheceu o trabalho lá de Prabhupada, ele falou: agora entendi Prabhupada. Os outros gurus vieram para o Ocidente e se tornaram famosos. Ninguém fez Krishna famoso. E Prabhupada fez o contrário. Ele não se fez famoso e realmente ele colocou o holofote em Krishna. Quer dizer, isso demonstra uma diferença enorme, né? Você usar o conhecimento para se autopromover, para inventar, para criar algo, ou para você ser um humilde servo de uma corrente de mestres. Só que com o passar do tempo, com certeza, Prabhupada vai ser muito reconhecido, porque a literatura que ele deixou é um negócio muito profundo. O Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita dele, toda a literatura, e ele em uma questão de 12 anos, ele criou uma estrutura mundial que o movimento, geralmente quando o mestre abandona, tudo acaba, né? E com o Prabhupada não. Continuou crescendo ainda mais, sabe por quê? Porque quando o Prabhupada estava, como ele estava, as pessoas estavam sempre com ele, ninguém tinha ainda mergulhado, né, nesse estudo. Aí quando ele partiu, o pessoal sentiu necessidade, né? Que a responsabilidade era maior. E aí começaram a estudar e se tornaram versados no conhecimento. E aí a gente sentiu que o movimento ganhou uma força também muito grande. Isso é interessante, porque isso é uma prova, né, de um trabalho bem feito, que ele foi embora, mas as coisas não, né? E o movimento também está amadurecendo. Eu, quando entrei, confesso para vocês, foi em 79, era uma loucura, né? O negócio era sair na rua e vender livro e acabou. Ninguém pensava em mais nada, porque senão não sobrevivia também, normal, né? Hoje a gente está em outra condição, outra linguagem, a gente está em outro nível, né? Porque é uma filosofia que atrai pessoas que pensam, né? Não dá para... Então, o legal da Bhagavad Gita é que te dá uma autonomia espiritual. Você se torna espiritualmente autônomo, né? Então, e você
visitando, você já foi à Índia, né, Barci? Já fui convidado várias vezes. Mas não foi ainda. Todo mundo que vai à Índia, quando o ocidental vai à Índia e visita um templo nosso, ele fica sem entender, porque a Índia é bagunçada. Nossos templos lá são super organizados, restaurantes muito bons, casas de hóspedes muito boas, porque Prabhupada aproximou o Ocidente do Oriente. Ele dizia que a Índia era o aleijado, e o Ocidente era o cego. Ou seja, o aleijado tem visão, mas não tem recurso. E o Ocidente tem recurso, mas não tem visão. Aí ele disse, se você bota o aleijado em cima do ombro do cego, os dois juntos vão fazer algo, né? É interessante, né? O cego e o aleijado. Então, vamos marcar um dia de passar o filme, chamar a galera aí e fazer uma pipoca. Combinadíssimo. Quando quiser. É bem legal, é emocionante. Está fechado. Emocionante. É emocionante. E também ele mostra assim um outro conceito de guru. O guru como uma pessoa muito humilde, como um servo, nada, sabe, o que isso é seguro. Uma vez o Prabhupada chegou no aeroporto de Los Angeles, os devotos receberam ele com uma grande festa, guirlandas, aquela coisa, né? Que é nosso papel, que ele é um representante ali de Krishna. E o repórter aqui, uma roupa, perguntou para ele, você é Deus, né? Que é aquela coisa de repórter, né? Você é Deus, né? Aí Prabhupada baixou a cabeça e falou, não, eu não sou Deus, eu sou um servo de Deus. Ele parou e falou, na verdade eu não sou um servo direto de Deus, eu sou servo dos 1000 vezes servos de Deus. Isso que é um guru. Guru é isso. Ele é servo. E servir é a posição mais elevada. Pessoas que sentem a necessidade de ser servido, que querem ser servidos, está na cara que ele é fraco, que ele tem um buraco dentro dele. Quem quer servir, além de estar pleno, está transbordando, é muita força isso. Eu não vivo para servir, não serve para viver. É isso. Servir. Legal. Porque ou você serve ou você explora, né? A verdade é essa. Em qualquer relacionamento, eu conheci uma pessoa. Você pode ter duas opções ali, livre-arbítrio. Ou você vai explorá-la, ou você vai servi-la. Se você serve é porque você é uma pessoa amorosa. O amor é servir, né? Explorar não tem nada de amor. Eu te amo, por isso eu te exploro. Não existe isso. Eu te sirvo, porque eu te amo, né? Daqui a pouco tem aula aqui, né? Acho que a gente... Para mim está de bom tamanho, mas se quiser. Eu acho Eu fico ouvindo você o resto. Então, só para saber, para todo mundo, eu tenho um programa, talvez você não saiba, para si, segunda, sexta, todo dia, 15 minutos. Eu envio para vários grupos, lista de transmissão no WhatsApp. Não é grupo, porque grupo ninguém aguenta mais, coraçãozinho, florzinha, namastê, né? É lista de transmissão. As pessoas recebem, simplesmente. Tá? Eu mando de segunda a sexta. 15 minutos todo dia, lá para 6h30, 7 horas da manhã. Quem quiser participar, não. Você passa o número, o que é que eu passo para as pessoas? Ela pode anotar a Bhakti. Ela pode anotar. E aí o que vai acontecer? Eu vou registrar vocês e vou mandar um banner dizendo, vocês entraram no grupo, esse é o meu número, né? Que é o número que vai. E para vocês passarem a receber, vocês têm que salvar esse meu número na agenda do celular. Se vocês não quiserem receber, é só tirar o número que para de receber. Mas geralmente as pessoas gostam e repassam e o negócio é bem legal. E outra coisa que é interessante, eu acho que eu tenho, né, é um aplicativo chamado Krishna Play, que ainda não está para iPhone, infelizmente. Está para Android, a gente está trabalhando nisso. E nesse Krishna Play tem centenas de palestras, como essas, né? Tem vídeos da Índia legal, que eu vou falando dos lugares. Tem vários mantras também. É bem legal, chama-se Krishna Play. Mas na verdade eu vim aqui para trazer o livro para vocês. Posso fazer uma pergunta? Tem esse livro aqui, tá? Posso fazer a última pergunta, bem material? Só que está todo mundo perguntando a boca pequena, quanto é que é o livro? 50. Tá bom. Tá ótimo. Então está escondido aqui. Só para parecer que Então, só para finalizar, vamos tirar uma foto? Todo mundo pode fazer